Presta atenção em mim agora. Oi, Vamos lá. como? Presta atenção em mim agora. Pode falar. Débora, já são quantos anos de carreira, juntando tudo entre idas e vindas, paradas e voltas? Seguidas foram 11 anos. Aí agora eu passei um ano dando aula de zumba e agora voltei com o Boteco Prime. Vamos colocar 12 anos de dança. 12 anos. Qual foi sua primeira banda, Débora? Você fala banda pequena ou Pri- banda já prime- grande? primeira, para depois daqui a pouco eu chego na Aviões, na Magnífico, na Calcinha Preta. A minha primeira banda foi Pimenta de Cheiro, daqui de João Pessoa. Quantos Né? anos você tinha? Quantos anos você tinha na época? 14. Nossa! Cara, a galera começava muito jovem, né? É igual quando eu dançava quando eu dancei na Noda de Caju, a minha parceira na época, a Daisy, que depois foi ser parceira do Romero na Limão com Mel, a Daisy tinha 13 anos na época. Então era É, com, muito louco assim. com 13 anos eu comecei a fazer dança de salão. E aí já comecei a ser chamada para banda. Eu lembro que na época eu tinha que dançar de calça, por causa do juizado de menores, ter autorização da minha mãe, tudo isso. Entendi. Vamos lá. Qual o nome dessa banda que você dançou? Qual que foi sua primeira banda? A primeira banda foi Pimenta de Cheiro, aí depois teve outras Melão com Mel. Aí a mais assim foi Anjos e Demônios, que eu passei mais tempo. Lembro demais Anjos e Demônios. Lembro É, demais na, dessa banda. na, na Os Demônios passou, Erivelto dançou comigo, né? Hum? Que depois foi para Limão com Mel. E outras pessoas também. Foi maravilhoso. Foi uma época que eu amei também. Ó, o E Victor eu amo Os Romão. Demônios. Victor Romão tá por aqui. Beijo, Victor! Amo Vitor, meu parceiro eterno, meu parceiro. É, beijo, beijo, Vitão. Beijo. Victor é incrível, cara. Eu tenho um carinho enorme pelo Victor. Eu Enorme, enorme. também. Victor é incrível. Vamos lá. Ó, quem entrou aí? Mimosa entrou. Mimosa tá por aqui. Vou marcar com a Mimosa. Vou trazer a Mimosa também, que Mimosa tem história, viu? Oh, e me chama para me contar os podres. Cara, falar em contar podre, eu vou até aproveitar que. Deixa a galera vir. Falar em contar podre, vou até aproveitar. Ontem não, antes de ontem eu fiz a entrevista com a Amanda. Amanda, né? E a gente no papo É. super legal, aí alguém perguntou se a Amanda já tinha pousado nua, e ela falou que já recebeu proposta, tudo, tanto ela quanto a Paulinha e Silvana e não sei quem, não sei quem. Que isso faz o quê? Acho que uns 16 anos, mas não pousaram, né? Aí alguém postou, pegou aquele trechinho e postou alguma coisa com o título. É isso que eu estava conversando com a Amanda. Às vezes é o título que a galera coloca, assim, que distorce a entrevista. E a galera não assiste a entrevista e não vê como foi legal. Né? A ver, né? Mas é o mundo que a gente vive, né, Rick? Acho que as máfias ainda continuam. É para dar É, ibope. pois é, aí ela ficou super chateada. Aí eu disse, porra, a entrevista é tão legal Albericens. que a entrevista foi tão legal, o bate-papo com a Amanda, mas aí pegaram um trechinho e botaram como se ela tivesse dito de outra forma, não sei o quê, enfim. Ainda bem que Mas você aí está quando. esclarecendo agora, né? É, mas ela ficou muito chateada, Amanda, muito chateada mesmo. Mas se quem quiser É, ver Amanda, lá, quem quiser ver a entrevista, tá salva no meu IGTV, da Amanda, tá? É só ir lá. isso mesmo. Ô, Débora, Ué. da Anjos e Demônios, você foi pra onde? Da Anjos e Demônios eu já fui para Magníficos, com 17 anos. Como surgiu o convite para Magníficos na época?
Na época, a gente tocou junto no Forrock, e aí eles chamaram eu e outra dançarina para fazer o teste, só que no caso a outra dançarina, que é a Raíssa, que hoje mora em Boston, ela era de menor, muito pequena, Uhum. e tinha que viajar com os pais, então aí não ficava bom com a banda. Aí nós duas fizemos o teste, que nem foi teste, eu passei logo de primeira, e do mesmo dia eu já viajei para Caicó para ensaiar com o Marquinhos Carreira. Nossa, Mesmo que dia, só cheguei em incrível. casa, falei, mãe, tô na Magníficos, aí vamos fazer a mala que eu já tô viajando e já... Que massa. Ó, deixa eu só voltar aqui. O Victor botou, assisti a da Dani, a entrevista da Dani foi babado. Então, a da Dani, cara, foi mais engraçada do que polêmica. É porque, pra mim, quando você pega a entrevista inteira, você vê o quanto a história é uma, mas quando botam só uns pedaços, aí se parece ser outra. Mas já foi resolvido, foi um mal entendido ali. Às vezes, principalmente quando a caneta cai, o pessoal fica meio que nervoso, que essa caneta tem um poder de deixar o povo nervoso. Aí quando eu faço, a caneta vai cair, pronto, aí lascou. O povo responde coisa por coisa e depois não pensou, né? É. O povo já falou dessa caneta, aí eu vi a Amanda nervosa com essa caneta. É... Mas eu não fico Ô, nervosa não, viu? ô, Débora, quando você Oi. entrou na Magníficos, quem era a formação de balé da Magníficos? Wellington, Welete, que a gente chama, Marquinhos Carreira, Judson, Diva, eu. Ai, meu Deus. Tinha uma outra dançarina, a Jamile estava fazendo teste, a Jamile Lima, mas ela saiu e entrou a Lauana. Jamile Lauana Lima, Jamile Lima, que foi da Aviões, da Cavaleiros, ela fez teste lá também? fez. Ela tava começando também. Mas aí ela acho que ela saiu para o Cavaleiros e Sim. eu. Aí ficou eu e Diva. Ficou eu e Diva e os três, né? O Wellington, Marquinhos Carreira e Judson. Aí depois entrou a Lauana, que era modelo, lindíssima. Hoje ela tem uma loja em Caicó. Nossa. Foi na época de qual foi o CD da época, a música de sucesso, tu lembra? De Amor, trabalho. amo você. Tchurururururu. Amor, amo você. Só depende de nós. Pega fogo os lençóis. Essas músicas. Sâmia que Cara, tava lá. A Valquíria tinha saído. a E a do Magníficos tem William. uma história. A Magníficos tem uma história incrível, incrível. Ah, é. Ah, eu amava. Magníficos, a estrutura, o profissionalismo, a união, Jotinha. Nossa, todo mundo era. Poxa, era incrível, viu? Era incrível. Uma Sim. coisa de submundo mesmo. Era uma das bandas, assim, há muitos anos, de maior referência de todos, principalmente quem era bailarino, todos os profissionais queriam estar, né? Principalmente quem era Uhum. dançarino. Todo mundo queria passar por lá. Aí E o eu. valor, né? O valor que Jotinha dava para os bailarinos, porque ele fazia assim: faça o que tem que fazer, depois você me diz quanto é. Sim. Melhor figurino, se tiver que colocar a gente pulando, faça. Depois você me diz o que tem que fazer. Era muito top mesmo. Bora. Ablas. Débora, Dia. vamos lá. Yala Shabbat. Quanto tempo você ficou na Magníficos? 1 ano. 1 ano na De lá da, Magníficos. Eu de entrei lá, em de lá da, janeiro e saí em janeiro. de lá da Magníficos você foi para. Calcinha preta. Uau! Como surgiu o convite para você chegar na calcinha? Na calcinha, como surgiu na calcinha? Agora pode falar. Pronto. Foi Vitor Romão, que a família dele é de Monteiro, me encontrou lá. E depois fizemos um show juntos, Magníficos e Calcinha Preta. Aí ele fez a proposta junto com Carla. A Carla também me chamou. E aí eu voltei para Magníficos chorando. Falei com os meninas, eu recebi a proposta do Calcinha Preta, mas eu não quero sair, eu gosto da Magníficos.
Aí o Marquinhos Carreira fez, vai, se a senhora não for, eu arranco você pelos cabelos, vai. Aí eu fui pro Calcinha Preta em janeiro. Cara, a calcinha preta, o Vitor e a Carla Lins foram responsáveis por grandes nomes que entraram na calcinha preta, viu? Acho que todos, todos. Depois que eles saíram, eu não sei. Eu acho que ainda tinha influência deles para Ah, muita sim. gente ir, né? É, Ó, o é. Félix Neto tá por aqui. Beijo, Neto! Neto Ai, eu sou Félix. fã do Beto. Quero fazer uma aula de zumba com ele ainda em Fortaleza. Ele arrebenta, ele arrebenta. Na calcinha preta, quando você chegou lá, qual era a formação do balé? Eu, Carla, Hilda, Rogério, Nando e Vitor. Que tem até a foto no CD, nossa. Sim, aquela Volume foto que 8. vocês estão de brancos, né? De branco, né? Não, é uma que a gente tá de vermelho, eu tô assim, Sim, sim, com sim. uma roupa tipo flamenco, de flamenco. Esse aí, Sim. branco, é o volume 9. Wesley, beijo, mimosa, te amo. Ô, Débora, Oi. quando a Carla Lins, ela tocava, ela tocava o terror, né? Nos bastidores a gente dizia, Carla é mafiosa, e muita gente tinha medo assim, né? Receio assim da Carla. Mas como era a convivência com vocês lá na época? Era tranquila mesmo, assim, nesse A período? Carla, a Carla, ela era uma pessoa muito focada na banda, no melhor da banda, tudo que ela queria o melhor de tudo, entendeu? Então, Sim. ela exigia bastante da gente, ela era muito preocupada com o visual, com a dança, que todo mundo fizesse tudo igualzinho. Então, ela era a pessoa que exigia mais. E claro, ela Sim, fazia isso porque ela era exigida, né? Porque sim, ela e Vitor era quem mais comandava a gente, né? Então, se as sim. coisas não saíssem bem, a culpa ia cair para cima dela e de Vitor. Então, não era que era uma máfia da Carla. Ela tinha que ter essa postura para ter exigência sobre a gente. Olha, faça Sim. Ó, assim, faça desse jeito, eu quero assim, entendeu? Porque às sim. vezes, por exemplo, O Victor tá tinha. botando aqui que quebrava o pau. Os dois, né? Os dois quebravam. Mais ela, claro. Quebrava o pau porque era exigência mesmo. Por exemplo, se eu tivesse uma abertura maior do que todo mundo, aí não era legal, porque eu queria que todo mundo fosse padronizado. E acaba que era Sim. o certo. Só que assim, a gente não cumpria, né? Sim, é verdade. Oi, Foca em mim agora. pode falar. Na calcinha preta você ficou quanto tempo? 5 anos. Nossa, em 5 anos na calcinha preta, muita gente mudou no balé, ou porque muita gente passou pela calcinha preta, né? A Amanda passou 14, eu até estava falando com ela no domingo, quando eu entrevistei a Amanda. Conheceu muita gente. Muita gente É, passou pela calcinha, muita gente marcou, muita gente que passou despercebido, mas também teve gente que chegou e fez uma história ali dentro. né? Na calcinha preta, você, quando você chegou na calcinha, que eu acredito que na calcinha já era a banda do topo, né, do forró, para os profissionais, bailarinos. Você já estava se sentindo realizada ali ou você queria algo mais, bem mais na época? Eu já estava me sentindo realizada em termos do forró, né? Sim, Eu, nossa, para mim a calcinha preta era o pico, não tinha mais para onde subir, aviões nem existiam, assim, existia, mas ainda sim. não era do mesmo sucesso do calcinha O preta. mesmo nome. Tinha limão com mel, calcinha e eu creio que nona de caju também, né? Tava Sim. no nosso ritmo. Agora, eu gostava muito, eu achava muito legal, era o balé do Daniel. Não o Dial, o Daniel sertanejo. Sim.
sim. Eu sempre pensei que o meu fim seria lá. Eu queria muito, muito ir para lá, mas não deu. Mas você chegou a ter contato com alguém de lá do balé do Daniel? Eu cheguei a fazer audição em Campinas, Sim. Mas mas não, não não passou, não dava. foi aprovada, não. Não, 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 não. Caraca, o Porque eu balé do também não setor. podia continuar indo. Eu não podia continuar indo nas outras também, que eu estava viajando. Sim. É, deixa eu abrir aqui a caixinha de pergunta aqui pro pessoal aqui, peraí. Ui! Olha, a Mimosa mandou aqui, Rose, pergunta o porquê da gente ter ficado sem se falar. Nem eu e nem ela sabemos. Boa pergunta. Coisas que acontecem na convivência de banda. Por que vocês ficaram sem se falar? Porque que eu lembre, eu era muito balé clássico, Sim, jazz, essas coisas. E sim. quando eu passava as coreografias tal, e a Mimosa era ela muito forrosa, como é que chama? Tipo esse forrozão, né? Que ela veio do Tipo, Brasas do Forró, né? isso é. Aí eu não sei se foi alguma discussão sobre isso, alguma impaciência, ou achar que eu não estava. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Que pode ter se É, é, incomodado. era umas coisas muito loucas, né? Porque eu até já entrevistei Maristela, entrevistei Nana, e o tempo que elas trabalharam juntos na época, não sei se foi todo o tempo, elas não se falavam também, elas não se gostavam e não sabiam o porquê. Eu também não falava com Maristela, não. Não? Por que tu não falava com Maristela? Porque, não sei também. A gente tinha. Eu e a Nana era mais junto, eu era mais músicos, eu ficava mais com os músicos, eu chegava a fazer meu trabalho e ficava mais com os músicos. Era casada e elas eram solteiras, então elas, quando chegavam em Aracaju, tinha outra vida, então acabava que se juntava mais do que eu, que era casada, não saía, não bebia, não fazia nada, então eu acho que pode ter sido isso também. A Tá, então, Maristela ó, andava bastante com a Carla, com a deixa, deixa, Mimosa. deixa, deixa eu esquentar o negócio. Porque Pode. você, deixa, porque você já disse que não falava nem com a Mimosa nem com a Maristela. Deixa eu esquentar. Não, a Mimosa foi um tempo. Foi só um tempo. Não foi uma. Que eu lembro, foi só um Tá. tempo. Não foi assim. Ó, vamos lá. Com quem mais você não falava, além da Mimosa e da Maristela? Lá na calcinha, na época. Ó, não falar, não falar. A Carla, a gente tinha muito atrito por causa do negócio de dança, mas eu falava com a Carla. Mas assim, a gente tinha muito esses atritos, assim. Mas E você vai ver hoje, eram uns falou. atritos tão besta, né? Umas coisas tão bobas, né? Nossa, agora quando eu fui pro Boteco pra M1, a Carla foi lá onde eu tava, a gente, nossa, conversou tanto, a gente não entendeu nada. E aí eu entendi a Carla. A Carla era aquela pessoa que queria o melhor para todo mundo. E o jeito Sim. dela se expressar, às vezes a gente não entendia, mas eu lembro que eu saí da calcinha preta, voltei para Magníficos uma época. E aí a Carla ela fez de tudo para me voltar pro calcinha preta. Então, ela gostava de mim. Programa de televisão era eu e ela, palco era eu e ela, roupa era eu e ela, loirinha morena, eu e ela. Só que assim, era o jeito dela conversar, o jeito dela se expressar, aquela coisa, mas é porque ela era exigida por isso. Então aí Sim. eu acabei compreendendo. E a gente novo, né? Não tinha Eu entrevistei, maturidade. eu entrevistei a Carla e o Victor, né? Já entrevistei eles. E existia muito essa coisa assim, que quem o Victor e a Carla cismasse, eles iam pegar no pé.
Aí eu perguntei, acho que foi ao Victor no dia da minha entrevista. Eu disse, ô Victor, eu soube que existia uma coisa assim. Quem era amigo da Carla, quando você e Carla estavam inimigos, estavam intrigados, que tinham os arranca-rabo deles. Então, quem era inimigo da Carla não podia ser inimigo não podia ser amigo do Victor. Então tinha que escolher o lado. Aí o Victor falou. Até eu, quando brigava com ela, eu ficava do lado dela. É, a gente tinha que ficar. É. O Vitor e a Carla, eles. É aquela coisa, né? Era difícil eles brigar também, mas eles brigavam se amando, porque os dois eram irmãos, praticamente Sim, nasceram junto. Era 2 minutos de briga e depois tava tudo junto. Não tem isso, não. Agora tinha o grupinho, e como Carla era mais, né, a poderosa, então todo mundo ficava do lado dela, né? Quem é que vai brigar com a Carla? sim. E aí, se ela Que brigasse era doida. comigo, se ela brigasse comigo, todo mundo contra mim. Mas Sim. aí, não era que era contra. Meio que É. era melhor não ficar botando fogo. Que depois, a Carla mesmo, tipo assim, ela brigava comigo hoje. Aí quando era no outro dia, a Muzenza fazia, quem é a relação de quarto? Eu e Débora. Tá entendendo? Eram umas coisas assim que Maristela não tá dá pra dizendo ali, entender. Maristela estava dizendo ali, era bem assim mesmo. Ô Mari, tu ficava do lado de Victor ou do lado de Carla? De Carla. Não, e engraçado é que Maristela, quando foi para lá, no dia que eu entrevistei a Maristela, ela falou, quando ela foi para Calcinha Preta, ela foi para ser rival da Mimosa. E chegaram lá, as duas ficaram amigas, né? Era muito Sim, engraçado essas muito, coisas. muito, Tinha muito. essas competição, tinha essas competições, sempre tinha isso. Eu não me competia, não. O que eu não gostava muito era essas músicas aí, tipo a Loira Morena, que colocavam pra mim dançar. Já me colocava porque sabia que eu não gostava de dançar Sim. rebolando. Aí eu tinha que fazer. Aí quando a Maristela chegou, eu, graças a Deus, acabou a Loira Morena. Aí, aí colocava a Maristela, mas depois passava um tempo, Débora de novo. Era assim, era. Maristela com aquela bundona dela, aquele bundão, não tinha como não ser outra, não. Eu trabalhei com a Maristela É, na Caviar. Maristela sempre foi linda, né? Então, assim, Maristela é, sempre chamou muita, muita, muita atenção. até hoje. Até hoje. A gente Até tá hoje. solteira, hoje a gente tá andando nos lugares. Ela é maior que eu tenho que pôr um salto 25. É. Maristela deve estar hoje com quantos anos? Uns 50? Não, 40. 40, pois é. Ó, antes de eu ser dançarino, eu já era fã da Maristela. Eu fui dançar com ela na Caviar. Ó, Maristela. Te queimando, Maristela. Tá vendo aí? Ó, Ô, máfia. ô, ô, Débora, por que você Ó, saiu perguntando aqui quem. por que você saiu da calcinha preta na época e voltou para Eu Magníficos? recebi, eu recebi para Magníficos? Sim. O dono dobrou o meu cachê. Nossa, que legal, que top. É. Ele dobrou meu cachê para mim voltar e ter total liberdade, o que eu quisesse fazer na dança lá. E aí eu fui para lá, mas só fiquei 20 dias. Porque aí Gilto foi e colocou dinheiro a mais e eu voltei para calcinha preta. Caramba, aí tu já chegou dizendo, agora quem manda sou eu, porque a poderosa sou eu, porque uma briga dessa de dois donos de banda na época. Eu também. Você perguntou ontem se a Amanda tinha sido chamada para o Calypso. Eu fui chamada para. Quando eu saí do Calcinha, eu fiquei no Maranhão para pegar um voo para ir para João Pessoa, para ir para Monteiro. Nesse Sim. intervalo, o Calypso chegou e Chimbinha queria, porque eu queria que ficasse no Calypso. Aí eu disse: não, eu já fechei contrato com o Magníficos, eu vou para o Magníficos. Se depois você quiser que eu vá, a gente conversa.
Aí ele aperreou um pouco, mas eu não fui. Pro Calypso eu não fui. Que massa. Ô, Débora, e depois foi que você foi para aviões, né? Porque aviões já tinha começado a estourar, né? Você trabalhou com a Mimi na aviões? Aham. Eu saí do Calcinha Preta no segundo DVD, 20 dias antes do segundo DVD, com uma proposta de 4 vezes maior para dançar em Portugal. E aí eu fui para Portugal, fiquei 1 ano e meio dançando danças folclóricas em cassinos lá. E depois eu voltei para o Brasil e aí Aviões me chamou. Limão e Aviões me chamou. Aí você escolheu aviões. Aviões, porque meu joelho não aguentava limão com mel, não. Quem, quem era a formação? Ó, o Clevinho por aqui. Brilha, prosperidade. Beijo, Ai, Clevinho. Clevinho, parabéns, viu? Ontem foi aniversário de O Clevinho. aniversário dele. Parabéns, Clevinho. Parabéns, meu amigo. Sucesso, prosperidade muita na sua vida. Ô, Débora, quem era a Oi. formação do balé da Aviões na época que você foi? Lidiane, Mimi, Babi, Bárbara, Carla Damasceno, Carlinha, eu, Jamile Lima, Isa, Sim. Isa Xande, Isabel Timóteo. Caramba! Aviões sempre teve meninas belíssimas, né? Sempre, sempre foi assim. Mas nessa época aí, eram todas naturais, né? Ainda não tinha questão Naturais. de plástica, não, né? De silicone, de lipo, não sei o quê. Não, tudo normal, todo mundo magrinha, todo mundo querendo aprender a dançar, tudo bem legal, bem legal. Não, ainda não tava aquela fase de um monte de silicone, essas coisas, ainda não. Pelo menos na minha época, não. E eu Ó, fui pra ó, ó, lá pra. Mimi, pode falar. Eu fui pra lá pra. Comecei coreografando, depois colocaram a diva pra coreografar. Cara, eu entrevistei a Diva. Eu não sei se você viu minha entrevista com a Diva. Aqui, para quem não viu, gente, minha entrevista com a Diva tá salva aí no meu IGTV. Acho que Diva pegou todo o balé, né? Que passou por lá. A diva é uma professora maravilhosa, você não tem noção. Quando eu tava no Magníficos, a gente chegava cansado e ela colocava CD de balé, montava uma barra lá e quem quisesse aprender, ela ensinava devagarinho tudo, clássico, mão, perna, postura, alongamento. Ela é excepcional. Mesma coisa no aviões. No aviões, ela chegava pontual e olha assim, eu quero expressão de palco, eu quero isso, e até hoje gente maravilhosa. Não tenho mais contato com ela, faz muito tempo que eu não converso com ela. Eu peguei o Instagram dela na sua entrevista e a gente se falou pouco, mas eu adoro ela. Sim. A galera tá aí ainda falando, aceita, Mimi, aceita, Mimi. Bora, Mimi, aceita aí a gente bater esse papo aí. A galera tá pedindo muito a Mimi. Como eu falei, são duas ex-aviões que a galera pede muito. É a Raíssa e a Mimi. Obrigada. Ó, tá É, perguntando cadê a entrevista de Carla, não achou no Insta. a entrevista com Carla Ela Lins que fala com eu joguei Carlinha? no, Falo com eu Carlinha joguei no assim, caso... YouTube. Ô, Débora, Oi. você vinha de uma história de dança onde eram de dupla, né, de parceiros. Ó, a Mimi tá dizendo, tenho muitas histórias para contar. Pois nós queremos saber, Mimi. Hum. Aceitou? Pois vamos marcar, Mimi. Vamos Ó, minha marcar. Show de assessora bola. entrou aí, ó. Elaine Diniz, minha assessora entrou. Ô, Beijo, Leandro, Elaine. que amor. Beijo, Elaine. Sim, aí era dupla. Era dupla, né? De casal, no caso. Quando você foi
para Aviões, você estranhou muito? Só mulher? Estranhei, chorei, Sério? porque o início eu comecei a coreografando e era muito difícil, porque o ritmo de Fortaleza, o modo de dançar de Fortaleza, e o nosso, que era meio, né, era bem complicado, entrada de palco, Sim, sim. como aquilo que a Carla Vitor e a banda me ensinou, entra no palco olhando já pro público e não sei o que, já sorrindo, postura, e não é para ficar do lado de palco, é para você ficar atrás na coxinha, é para você só aparecer. Então essas coisas que eu comecei a ter que tirar, tal, ensinar, mas as meninas eram maravilhosas, humildes e escutava tudo e foi uma experiência legal, mas eu queria essa experiência, porque o agarrado para mim e as pegadas tal, eu já estava com muito tempo de dança, eu já não estava também querendo me matar de dançar, entendeu? Sim. Eu já tava querendo já acabar com a minha carreira já. Quanto tempo você passou lá na Aviões? Quase um ano, 8 meses. Até o dia que eu gravei o DVD, no outro dia eu saí. Nossa. Eu até nesse Você, dia também recebi a proposta de Calypso de novo e eu não fui. Eu fui casar. tu saiu para casar? Né? Caramba. Tava na Mas hora. chegou uma hora na vida. Também na época você já tinha passado por todas as bandas, pelo menos pelas 3 bandas, mais top, né? Já tinha vivido a experiência e o sonho de muitos dançarem bailarinas na época, que foi passar por Magníficos, Calcinha Preta, Aviões. Só faltou Limão com Mel, que eu acho que era uma das Sim, top também, sim, né? era maravilhosa. E eu pensei assim, eu quero encerrar minha carreira no auge. Tipo, eu não quero ir me desgastando. Eu quero encerrar e ser lembrada. Foi o que eu pensei também. Sim. Então eu disse, eu vou gravar esse último DVD e que vai ficar aí para a história e eu vou ser lembrada. E foi o que eu fiz. Ó, era obrigatório fazer Todos e loucos. cirurgia? Não, não, na minha época não era obrigado não. Até Assim, a por, pessoa que quer se cuidar e que acha que deve, faz, mas não era uma obrigação. Ah, eu quero pôr bunda, eu quero pôr seio. Não, não era. Não era. até porque naquela época que você entrou nem era tão usado, né? Lipo, Isso. silicone, nem eram, como nós falamos no início da entrevista, beleza, era natural mesmo as meninas. Isso mesmo, não tinha isso não. Ó, o pessoal de Manaus Futurina entrando, Thalita, tudo bom? Oxe, tá com medo de Dani Stephanie? Por que eu teria medo dela, gente? Gente, Oxi, para de criar coisa, de criar polêmica oxe, onde não tem. não. Rick, cadê a entrevista com Carla Lins? Não encontrei no Instagram. Então, Carla Lins está no meu YouTube, onde eu comecei e parei, mas eu estou YouTube. voltando para o YouTube. Nota pergunta no YouTube. Eu estou voltando para o YouTube, gente. As entrevistas vão todas para o YouTube, tá? Que Carla foi uma das primeiras que eu fiz. Eu assisti a de Carla também. Pergunta Foi ótimo. por que ela acha que não passou no balé de Daniel. Boa pergunta. Por que tu acha que não passou? Era muita gente boa. Eu não sei te dizer. Era muita gente. Eu acho que tinha mais de 50 pessoas. Aí eles perguntavam de disponibilidade para estar indo para Campinas. E aí eu não sabia que tinha etapas, tá entendendo? Eu não sabia que tinha essas etapas, tal. Aí eu não tinha como eu ficar indo, não. Na época eu tava na Aviões. Eu tava na Aviões e aí eu fui, a gente ficou uma semana e tava tendo, eu descobri, fui e fiz a primeira etapa, mas aí tinha outra que era tipo 2 semanas depois, então eu nem fui, mas
não tinha como ficar fazendo. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui, ó. Era essa tal de Maristela aí que afirmava que a Dani Steff... Não vou nem... Victor, não vou nem Eu falar não, aqui. eu não estava nessa época, não. Não peguei essa época, não. Qual era seu relacionamento com Jennifer, Paulinha, Neto, Silvana, Daniel e Berg na época da calcinha preta? Júnior, Amo Cleide, até Maria... hoje, amo até hoje a Jennifer. Vamos começar pela Jennifer. Conversei com ela hoje, ontem, hoje, estava muito triste com, não sei se vocês sabem, mas um componente muito especial da banda, que é o nosso motorista Pezão, faleceu ontem de Sim, Covid-19. sim, sim. Então, todos nós estávamos conversando ontem. A Jennifer foi uma das pessoas que estava muito em oração, conversava todos os dias comigo. O Berg é aquela pessoa, o artista, né? A pessoa que você trabalha com ele e é fã dele, né? E é fã dele. Maravilhoso também. A Paula e a Silvânia nem se fala, duas bagaceiras. A gente vive junto, bebendo, brincando, liga, manda foto, chamada de vídeo. Nossa, e Neto é meu irmão, Neto é meu irmão. Faz música, mandar para mim, como é que é na época da banda, né? Hoje ele já tá Sim. mais fazendo show, mas até ontem também eu conversei com ele. Maravilhoso, eles são tudo gente boa. Não são nada estrelas, sabe? São gente como a gente. Do jeito que vocês conhecem eles, é como eles são na vida real. Existe um estigma de que as dançarinas de bandas são prostitutas. Você já recebeu propostas? Um cheiro. Na minha época, né? Na minha época, não, eu não vi esse tipo de coisa. Na minha época não Ah, tinha. Não tinha, não. Eu nunca recebi proposta nenhuma, não. Até porque a gente show, ônibus e hotel. Show, ônibus, hotel, ensaio. Então não tinha nem tempo para nada, nem para ver os pais, imagine para fazer outra coisa. sim. Nunca tive eu nunca tive proposta disso, não. E creio que nenhuma das meninas também, porque não chegava até a gente, muita gente. Que chegava mais era fãs, tal. E Ó, outra, a o maioria que Riva era botou aqui? casada. O que Riva botou? Davam por prazer. Eita, Riva palhaço. Esse Riva é muito palhaço. Pode ser, né? Claro. Sim, Se sim, gostou de alguém, né? sim. Eu era casada, na época do Calcinha Preta, eu era casada com Asca, né? Então, Hum, a Maristela também tinha um relacionamento, a Hilda com o Beg, a Renata com o Daniel, a Nana também tinha um relacionamento com o sanfoneiro, a Carla tinha um relacionamento dela, então pra gente não chegava nem essas propostas, não. Ó, a Dani aqui querendo causar. Davam porque gostavam mesmo. Ô, Dani engraçada, viu? É isso aí, Dani. Dani é muito engraçada. Cara, você se bola de rir. Olha, eu já assisti umas 5 vezes minha entrevista com Dani, porque é muito engraçado Dani falando as coisas. Você e Amanda Saad se conheceram Aí, quando? Rivaldo falou uma coisa certa. Ó, era difícil, porque as meninas sempre estavam com segurança e eram proibidas de sair do hotel. No Calcinha Preta a gente não era proibida de sair do hotel, não. Mas sempre tinha seguranças com a gente, até para ir pro Sim, orelhão. Sempre ia, Sivonaldo, Capitão Shortinho sempre ia. No aviões também sim, tinha, para ir no orelhão, assim, para ligar para casa, na minha época era orelhão. sim. Sempre ia segurança com a gente, para sair do hotel tinha que pedir autorização. Até quando estava em João Pessoa, para mim ir para minha casa, eu tinha que pedir autorização, porque quer queira, quer não, a gente estava na responsabilidade da banda, né? Se acontecesse Sim. alguma coisa com a gente, a banda se responsabilizava. Sim. Ó, deixa eu aproveitar que a Dani está aqui, que o pessoal está botando. Queremos a Débora. Débora. Como surgiu? Você foi para os Estados Unidos, né? Morou um tempo lá.
e depois você voltou. Quando você voltou, onde você estava trabalhando com o quê, com quem, quando você recebeu o convite para poder ir para o Boteco Prime, fazer parte do Quando eu, Boteco? quando eu voltei, eu estava trabalhando numa pizzaria chamada Face Burger. Eu era gerente dessa pizzaria. Nada a ver, né, com a parte da dança. Sim, Aí eles estavam me liberando para ir ensaiar e voltar. Aí no segundo também, mas aí eu decidi sair porque não estava dando para conciliar muito, não. Tava presa. Eu também tinha que cuidar do meu filho, que não sei se você sabe, mas ele é autista. E aí eu achei melhor ficar em casa com meu filho. sim, E agora ficar gravando essas lives, né? Do sim. boteco. Quando você voltou dos Estados Unidos, foi por conta do seu filho ou foi por algum outro motivo? Por causa da pandemia. Sim. Mas você E já veio também o para visto. ficar? Ah, pelo visto também, né? Assim, eu tinha proposto de voltar para os Estados Unidos agora, né? Assim que abrisse a fronteira. Mas como minha vida está indo para outros lados, que é o que eu amo, Sim. então agora estou naquela dúvida, né? Vamos ver até onde vai, dependendo até quando for, aí eu volto para lá, mas por enquanto eu vou ficar aqui no Brasil. Quando você foi para os Estados Unidos, foi para dançar ou foi para trabalhar com outra coisa lá, além da dança? Eu fui para me divertir, para ficar um tempo, tudo. Mas aí a Mary Brasil, ex-Edson Lima, gatinha manhosa, Sim, fez, sim. Débora, vamos ficar trabalhando aqui, tem umas coisas boas para ganhar dinheiro, tal. Aí eu disse, como é? Aí ela começou a me ensinar e eu fiquei por lá, trabalhando em hotéis, nessas coisas lá. Sim. Aí tem E aí uma galera, Romero tava comigo lá também, nos Sim. Estados Unidos. Ô, Dani, alguém botou ali, meu filho também é autista. Eu vou entrar num assunto aqui. Dani, ô Dani, só quero te chamar de Dani, Débora, Débora. Débora, é porque eu tô vendo ali Dani ali. Débora, quais os maiores desafios para uma mãe de uma criança autista? como? Quais os maiores desafios para uma mãe de uma criança autista? Não O são dificuldades, primeiro, mas são desafios, porque tudo é desafio. o primeiro é o preconceito, né? O preconceito das outras pessoas com ele. Muita gente não entende, muita gente, tipo assim, eu não vou chamar porque ele pode fazer muito barulho, não entende a criança. Sim, O segundo, no caso do meu filho, ele não fala. Então eu tenho que adivinhar o que é que está acontecendo, o que, que ele quer, o que ele está sentindo. É muito complicado. E paciência, amor, carinho, dedicação. Não são 24 horas, são 25 horas, né? sim. Cuidando dele. Ele tem 9 anos, mas é praticamente um bebê. Mas é o amor da minha vida. Aprendo todos os dias com ele, tá se evoluindo. Acho que essas são as coisas mais difíceis, o preconceito e autismo não tem uma. Eu vou dar isso aqui que ele vai melhorar. Autismo, todo dia você tem que descobrir alguma coisa dele. Sim. Qual a idade dele hoje? 9 anos. Quando você foi para os Estados Unidos, no caso, ele ficou com quem aqui? Ele fica com a minha mãe. Ele é muito apegado com a minha mãe, porque minha mãe foi morar comigo quando ele já era bem pequenininho para me ajudar com ele. Ó, a Isabela botou ali, meu irmão também não fala, tem 21 anos. Me desculpa se eu tiver errado assim, ou minha falta de conhecimento no assunto. Mas existe graus de autismo?
tipo, mais leve, mais pesado, ou mais leve, mais pesado, não, mais alto, não sei o quê. Existem graus e ele é, não sei, digamos assim, não sei se a palavra é essa, diagnosticado em que grau de autismo? Ou não, tipo assim, não sei, você Não, entendeu tá o que eu quis certo. falar? Tá certo. É o grau leve, moderado e o agressivo, né? O Sim, meu filho, ele é o moderado, porque ele não fala, ele não expressa nenhum tipo de dor e sim, ele não tem apego pelas coisas, ele não tem interesse por nada. Então, é um grau mais difícil, porque aquelas crianças que, tipo assim, gosta de um brinquedo e você tira dela o brinquedo, ele tem uma reação. E nessa reação é que ele pode começar a se expressar. O meu filho não, ele não tem reação a nada. Então, ele é moderado, ele não fala, mas ele é bem esperto, ele aprende as coisas, só ter calma que ele vai aprender as coisas. Tudo tem que ser ensinado. Tem que ensinar ele a comer, ensinar ele a colocar a roupa, ensinar ele a ir ao banheiro, ensinar tudo, tudo, tudo. Antes ele não sabia nem porque ele tinha que comer, o que ele tinha que comer. Hoje, com muita terapia, acompanhamento da APAE e vários outros órgãos que ele foi evoluindo. E a gente adivinhando e, né, sim. se dedicando e É, tentando e cutucando. você descobriu que ele estava com autismo com quanto tempo já, depois dele nascido? Porque vai se descobrindo aos poucos, Uma, não é? Não, 1 ano e 3 meses, ele não falava, aí teve uma febre, foi para o pediatra, aí eu conversei ó, ele ainda não fala, tal, ela fez, ele é autista, desse jeito, quase que eu tive um treco. Nossa, Aí minha mãe brigou com ela, aí depois eu peguei internet, aí comecei a procurar as características, vi que era, e aí eu fui a primeira pessoa a aceitar, porque o mais entendi. importante é a mãe ou o pai aceitar, porque é muito difícil aceitar. E eu não, eu na hora fiz, não, é autista e acabou. Tem agora que procurar o que fazer para melhorar. E a família, não, que é preguiça de falar, é não sei o que. Eu disse, tá, é preguiça, mas vamos começar os tratamentos. E aí foi. E hoje está bem evoluído, assim, para o que era desde o início, ele teve crise de se morder, de arrancar a pele, de ficar nervoso. Hoje ele toma remédio, mas está muito evoluído, graças a Deus. E é uma Ó, graça. a Fabiana falou a mesma coisa aqui, com ela aconteceu a mesma coisa. O médico falou na lata É. que o filho dela A é Fabi tem autista uma, também. uma filhinha A linda, filha, no especial. caso. É a filha, no caso. É É, a autista? É filha. autismo a filha dela? Eu acho que é paralisia. Parali- Ela, eu acho que é paralisia. Eu não sei. Eu sei que É, ela tá numa cadeira de rodas. ela me falou na entrevista, só que eu esqueci. Fabi, sua filha é o quê? É autista fala aí, bota aí, porque você Gisele, falou. beijo. Ela disse que minha filha Ela tá tem. Ela falando, fala. ela tá falando, Michelle, minha filha tem. É. Ela falou na Ó, entrevista na live. ó, é paralisia Paralis, cerebral, olha aí. paralisia cerebral. Nossa. É. É um baque, assim. É aquela coisa que a mãe tem que dizer, leva o baque, né? E depois, bora, porque se eu não for, ela não vai não. E tem que ir, né? E as pessoas, Rick, não entendem que isso não é uma coisa que você pega e guarda ali no canto e vai viver sua vida. Isso é uma coisa que a gente vai levar para o resto da nossa vida, né? A gente vai ter essa responsabilidade para o resto da nossa vida. A gente não vai ter mais uma vida normal, né? A gente Sim, agora tem uma responsabilidade. Às vezes as pessoas fazem, você viaja, não sei o quê. Graças a Deus eu tenho minha mãe que fica com ele e eu posso me divertir um pouco, porque quando eu não tiver mais meus pais, a minha vida vai ser o meu filho, porque ele vai ser uma criança eterna, né? Vai sim. evoluir um pouco, mas não tanto. Então, aí quando começa essas coisas de picuinha, de ai, que não sei quem fez isso, passeando, ninguém.
Ai, gente, tem tanta coisa mais importante para você pensar, para você viver, viver bem, né? Ai, ninguém sabe dessa nossa É, outra história, né? é verdade, tem o outro lado, né, que a galera não conhece, ou talvez não tenha interesse em saber, né? Ô, Débora, o pai dele é presente? Estão perguntando aqui se o pai dele é presente, se ele ajuda. Então, eu separei do Val tem 1 ano e meio já. Ele mora na Bahia e com esse negócio de pandemia ele não pôde, né, ficar vindo aqui, que eu tô morando em Sim, João Pessoa. Mas ele liga, vê o Dyson pela internet. Quando ele fala, o Dyson reconhece e já olha, manda sim. tchau, presta atenção. Ele é um pai presente, sim. Ó, o Beto Silva mandou aqui. O meu, ela pergunta se ele tinha algum problema. Deve ser a médica. Ou alguém. O mal já imperativo. Mas amo muito, fala muito enrolado, mas ele está evoluindo muito. Agradeço a Deus por ter colocado ele em minha vida. É. É A um. gente, a gente aprende muito, Rick. A gente vê que a vida não é só, não é tão vazia, sabe? A gente começa a aprender muito mais da vida quando a gente tem uma pessoa especial que a gente convive, que a gente vê das limitações, que a gente vê como Deus é perfeito com a gente, né? Sim. Que, poxa, a gente aprende demais, a gente evolui. E, nossa, é muito bom mesmo. Realmente é uma bênção nas nossas vidas. Vamos lá, vamos voltar para a caixinha de pergunta aqui, que o pessoal mandou. O